Eu sou Miriam Nery e a partir de agora você acompanha o meu, o seu, o nosso Sei Pensar a Bahia. Segundo o Fundo Monetário Internacional, a recuperação econômica pós-pandemia está em curso na América Latina e no Caribe. Mas a Covid-19 e as crescentes pressões inflacionárias ainda ameaçam atrapalhar as perspectivas para a região no curto e médio prazo. O fundo projeta crescimento de 6,3% para a economia regional em 2021. Seguido por uma alta mais moderada de 3% em 2022. Mas a maior parte dos países ainda não retornará ao nível pré-pandemia, em razão principalmente da tendência de médio prazo da fragilidade dos mercados de trabalho. Para o Brasil, o FMI prevê crescimento de 5,2% em 2021 e de 1,5% para 2022. Abaixo da previsão média para a região. Países exportadores de commodities crescerão com mais força, como o Peru, com 10% e 4,6%, e Chile, com 11% e 2,5%. O México deve crescer 5,7% e 4,9%, respectivamente. Já para a Argentina, a previsão é de 7,5% e 2,5%. As projeções são do relatório Perspectivas para a América Latina e o Caribe. Um longo e tortuoso caminho para a recuperação. Além da Covid-19 e da inflação, o FMI vê como riscos o aperto das condições financeiras globais, dificuldades ligadas à rolagem das dívidas soberanas e agitações sociais, em um período de agenda eleitoral pesada em vários países. Segundo dados do CAGED, divulgados dia 26 pelo Ministério do Trabalho e Previdência, a economia brasileira gerou 313.902 empregos com carteira assinada em setembro, que correspondem, em setembro, a 1.780.161 contratações e 1.466.259 demissões. Apesar de permanecer acima da marca de 300 mil postos formais, a geração de empregos teve desempenho pior do que em agosto deste ano, quando foram abertas 368.091. Esse dado é revisado e também na comparação com setembro do ano passado, que foram criados 319.151 empregos com carteira assinada. A comparação dos números com anos anteriores a 2020, segundo analistas, não é mais adequada porque o governo mudou a metodologia no início do ano passado. Os números do CAGED de setembro de 2021 mostram que foram criados empregos formais em todos os setores da economia. Os dados também revelam que foram abertas vagas em todas as regiões do país no mês passado. Ainda de acordo com o Ministério do Trabalho, no ano acumulado dos 9 primeiros meses deste ano, foram criadas 2,512 milhões de vagas. De janeiro a setembro do ano passado, foram fechados 558,59 mil empregos com carteira assinada. Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, realizada pelo IBGE e divulgado dia 27, mostram que a taxa de desocupação recuou para 13,2% no trimestre encerrando em agosto, uma redução de 1,4 ponto percentual em relação ao trimestre de maio, que foi 14,6%. Apesar do recuo, isso ainda corresponde a 13,7 milhões de pessoas em busca de um trabalho no país. O número de pessoas ocupadas é 90,2 milhões, avançou 4% com mais 3,4 milhões no período. Com isso, o nível de ocupação subiu 2 pontos percentuais para 50,9%.
o que indica que mais da metade da população em idade para trabalhar está ocupada no país. Em um ano, o contingente de ocupados avançou em 8,5 milhões de pessoas. O Comitê de Política Monetária elevou ontem a taxa básica de juros em 1,5 ponto percentual para 7,75% ao ano. Além disso, sinalizou nova alta da mesma magnitude para a próxima reunião. De acordo com o colegiado do Banco Central, questionamentos em relação ao arcabouço fiscal aumentaram as chances da inflação ficar acima do projetado, ao lado da elevação das projeções do próprio Copom para a trajetória de preços. Esse fator justifica a manutenção do ritmo de alta da Selic, segundo o colegiado. Sobretudo no Reino Unido, Europa e Estados Unidos, as drásticas mudanças na demanda do consumidor durante a pandemia, a desestabilização do transporte marítimo global e um setor aéreo combalido criaram a crise mais grave de vários anos das cadeias de suprimentos mundiais. Junto com a volatilidade da demanda do consumidor, o setor de transporte marítimo enfrentou as ausências de portuários devido à Covid e à falta de caminhoneiros que levam os produtos a seus destinos finais no interior dos países e devolvem os contêineres vazios. O retrocesso do mercado de imóveis residenciais na China intensificou-se nas últimas semanas, afetado pela queda nas vendas e com mais incorporadoras imobiliárias deixando de pagar dívidas. Agora foi registrado mais um marco negativo. Os preços das casas começaram a cair pela primeira vez em 6 anos. A queda de 0,08% no preço das casas novas nas 70 cidades pesquisadas, registrada em setembro. Pode ser pequena, mas tem potencial para representar um grande golpe na economia, uma vez que o setor imobiliário e setores relacionados representam quase 25% do produto interno bruto. A confiança dos compradores de imóveis vem se evaporando com a crise da segunda maior empresa imobiliária, a Evergrande, se espalhando pelo setor. Os possíveis compradores de imóveis já se perguntam se as construtoras com dificuldade de caixa conseguirão entregar seus apartamentos e o risco é que se afastem por medo de que o mercado imobiliário não seja mais uma aposta segura. E agora, no nosso quadro Estudos em Foco, o assunto é educação e violência. E quem vai falar sobre esse tema é o economista da SEI, Jadson Santana. A violência é um fenômeno social e um mal público. E a escalada no número de crimes violentos no Brasil transformou esse em uma das maiores preocupações da sociedade brasileira. Nesse contexto, os homens jovens são as principais vítimas de mortes violentas, transformando essa constatação em uma questão de primeira grandeza para as políticas públicas. Diante deste cenário, a educação e as oportunidades de emprego são tidas como essenciais para o enfrentamento da violência, devido às expectativas dos efeitos virtuosos que esses fatores teriam na redução da delinquência juvenil e, consequentemente, na vitimização desse grupo social. Considerando a relevância dessa temática, a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, a SEI, desenvolveu um estudo que tem por objetivo identificar a associação entre variáveis de educação e emprego e a ocorrência de homicídios de homens jovens de 15 a 24 anos. 2 perguntas orientaram a execução deste trabalho. A primeira delas: será que a melhora de componentes educacionais e o aumento das oportunidades de trabalho para homens jovens teriam efeito positivo na redução da vitimização juvenil? E a segunda: em quais fatores o poder público tem possibilidade de intervir para mitigar os efeitos nocivos desse mal social? O trabalho utilizou uma metodologia econométrica para dados em painéis,
com base em dados de mortes de homens jovens de 15 a 24 anos para os anos de 2015 a 2017 em todos os 417 municípios do estado da Bahia. Foram utilizadas 14 variáveis explicativas agrupadas em duas grandes dimensões: variáveis de educação e variáveis econômicas. Para a primeira dimensão, constam variáveis de abandono escolar, desempenho escolar, defasagem escolar e qualificação docente. E para as variáveis econômicas, emprego formal, salário médio e cidades de médio porte, ou seja, aquelas com mais de 100 mil habitantes. Os principais resultados indicam que 10 entre 14 variáveis são relevantes para explicar a vitimização de homens jovens no contexto baiano. A primeira observação é que a dimensão educação tem um papel preponderante no enfrentamento desse tipo de violência. Destaca-se que o abandono escolar no ensino médio foi um dos fatores mais importantes para a explicação dos homicídios de homens jovens. Isso indica que o fato de um adolescente entre 15 e 17 anos abandonar a escola tem relação direta com o incremento do homicídio de homens jovens. Vale salientar que o ensino médio engloba a faixa etária, que é limiar para a alteração do padrão de mortes violentas, com um aumento considerável das vítimas do gênero masculino. Outra informação relevante é de que o desempenho escolar dos pré-adolescentes e adolescentes pode estar mais associado à qualidade da educação formal devido a uma redução da influência da estrutura familiar nesse grupo etário, enquanto que o desempenho escolar do grupo etário de 6 a 10 anos pode estar mais relacionado ao ambiente familiar e à influência dos pais, especialmente o nível de formação da mãe, do que a qualidade do ensino ofertado. Este é um elemento com maior espaço para a atuação do poder público, com foco na melhoria da qualidade do serviço ofertado, objetivando manter esse grupo escolar no ambiente da escola. Para você ter acesso ao estudo completo, basta acessar www.sei.ba.gov.br e clicar na aba Segurança Pública. Obrigada, Jadson, pela participação aqui em nosso estúdio. Não saia daí, o nosso programa Sei Pensar a Bahia volta já já. Estamos de volta e agora eu trago para você os destaques da economia aqui no país. O Banco Central divulgou que o Brasil registrou um déficit em suas transações correntes de 1,7 bilhão de dólares em setembro. A autoridade monetária estimava um déficit de 1,9 bilhão de dólares. No mesmo período de 2020, o saldo da conta corrente foi negativo em 346 milhões de dólares. Já no acumulado de 12 meses, a diferença entre o que o país gastou e o que o país recebeu nas transações internacionais relativas a comércio, rendas e transferências unilaterais alcançou saldo negativo de 20,702 bilhões de dólares, o equivalente a 1,3% do PIB estimado pela autoridade monetária. Em agosto, o déficit foi de equivalente a 1,2% do PIB. Para 2021, o BC calcula déficit em conta corrente de 21 bilhões de dólares, conforme divulgado pela autoridade monetária no último relatório trimestral da inflação. Os dados divulgados dia 26 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apontam que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, 15, o IPCA, a prévia da inflação oficial, ficou em 1,20% em outubro,
0,6 ponto percentual, acima da taxa de setembro com 1,14%. Trata-se da maior variação para o mês de outubro desde 1995, com 1,34%, e a maior variação mensal desde fevereiro de 2016, com 1,42%. No ano, o IPCA acumula alta de 8,30% e em 12 meses de 10,34% acima dos 10,05% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em outubro de 2020, a taxa foi de 0,94%. Com o maior impacto individual, 0,19 ponto percentual, no mês de outubro, a energia elétrica foi de 3,91%, destaque no grupo habitação, com 1,87%. A alta decorre em grande medida da vigência da bandeira tarifária, escassez hídrica em todo o período de referência do índice, com acréscimo de 14,20 centavos na conta de luz a cada 100 kW consumidos, o mais alto entre todas as bandeiras durante o período base do IPCA 15. Vigorou tanto a bandeira escassez hídrica na primeira quinzena de setembro, quanto a bandeira vermelha patamar 2, na segunda quinzena de agosto. Outra contribuição importante dentro do grupo veio o gás de botijão, com 3,80%, cujos preços subiram pelo 17º mês consecutivo e acumulam, em 2021, alta de 31,65%. Agora vamos ao quadro Aprendendo com a SEI, e o assunto de hoje é a apresentação da revista Conjuntura e Planejamento. E quem vai falar sobre isso é a economista da SEI, Elisandra Brito. Olá, pessoal. Vamos falar sobre a revista Conjuntura e Planejamento, mais conhecida como CIP, um dos carros-chefes das publicações da SEI. A sua periodicidade inicialmente foi mensal, depois trimestral e atualmente semestral. A CIP aborda temas atuais de forma contextualizada. É uma publicação leve, mas ao mesmo tempo dinâmica, que traz questões relevantes das diversas áreas do conhecimento, como economia, administração e áreas afins, tendo como escopo o estudo da conjuntura e planejamento. Recentemente, ela atingiu seu número 200. Ao longo desses anos, a sua primeira edição, desde a sua primeira edição de 1994, contabilizamos a contribuição de renomados professores da academia, secretários e superintendentes. A CIP, além de oferecer discussões de caráter estruturante sobre o planejamento e os desafios para as economias brasileira e baiana em uma trajetória diversa, ela aborda alternativas que viabilizem o crescimento econômico em longo prazo. Para submeter trabalhos, artigos, enfim, para a CIP, eles deverão ser originais em português, inglês e espanhol. E o foco deverá ser de economia e áreas afins, bem como resenhas de livros inéditos que se enquadrem nesses mesmos parâmetros. Os artigos e resenhas são submetidos à apreciação do Conselho Editorial, instância que decide sobre a publicação, se será publicado ou não. Em relação às seções que compõem a CIP, temos a Carta do Editor, que representa o foco do que foi discutido na publicação, a entrevista, inclusive na seção entrevista dessa mais recente, edição mais recente, a 200, temos a contribuição do economista e secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, o senhor Antônio Henrique da Silveira. Nessa conversa, o senhor Antônio Henrique faz uma reflexão sobre os impactos da economia na esfera econômica. Temos diversos artigos, dentre eles o artigo intitulado As Políticas Econômicas Brasileiras de 2003 a 2019 e o Mercado de Trabalho. Temos também uma seção de livros, onde trazemos os lançamentos que estão sendo disponibilizados no mercado. Nessa edição especial, temos também uma seção de depoimentos, onde pessoas que tiveram contribuições importantes na SEI trouxeram a sua
percepção sobre a importância da SEI e a conjuntura e planejamento para a sociedade. Temos a seção Conjuntura Econômica Baiana, também temos a seção Indicadores Conjunturais, Indicadores Econômicos, Sociais e também Finanças Públicas. Essa publicação está indexada ao WIRIT, ao Direito e Sistema de Qualidades da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, conhecido como CAPES, a Library, a Diadorim e a Latindex. Em relação ao contato, vocês poderão estar submetendo, entrando em contato com Elisandra Brito, que sou eu, nesse 31 15 47 11. Também, em relação às publicações que recebemos em inglês, a pessoa responsável é Luci Nascimento, nesse contato 31 15 47 95. E também a Guilherme Etne, 31 15 47 95. Estamos à disposição para receber novos artigos, novos trabalhos, inclusive das resenhas de livros inéditos. E estamos agora, convidamos vocês a assistir o lançamento da CIP 200. Então é isso, pessoal. Até breve. Obrigada, Elisandra. Um forte abraço. Agora vamos dar um giro pelo interior. E no Giro pelo Interior dessa semana eu trago para você a 10ª edição da Geopública. O tema deste ano foi Governança de Dados. Foram 3 dias de evento promovido pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, em parceria com diversos órgãos e universidades, além de palestrantes de outros países. Agora vamos saber como anda a economia aqui no estado. O Índice de Motivação Econômica de Salvador, em agosto, calculado pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, a autarquia vinculada à Secretaria do Planejamento, retraiu 2,1% na comparação com o mês imediatamente anterior, série com ajuste sazonal, após crescer de 0,2% em julho de 2021. Essa taxa negativa contribuiu para o índice perder parte do ganho acumulado entre abril e julho, que foi de 19,1%. 4 das 6 variáveis que compõem o indicador puxaram o índice para baixo, com destaque para os passageiros no Aeroporto Internacional de Salvador, com menos 11,1%, que apontou a variação negativa mais expressiva, devido ao fim das férias do meio de ano, seguida por consumo de combustível, que foi menos 11,1%, devido aos reajustes sucessivos em seus preços. Depois, passageiros de ônibus urbanos com menos 2,4% e consumo de energia elétrica, que é menos 0,4%. Em contrapartida, passageiros de ônibus intermunicipais, 6,3% e carga portuária, 9% avançaram. Em setembro, segundo o CAGED, a Bahia gerou 11.345 postos com carteira assinada, decorrente da diferença entre 61.793 admissões e 50.448 desligamentos. Com este saldo, o Estado passou a contar com 1.813.774 vínculos seletistas ativos, uma variação de 0,63% sobre o quantitativo do mês anterior. De responsabilidade do Ministério do Trabalho e Previdência, os dados do emprego formal foram sistematizados pela SEI. Em termos absolutos, a Bahia, com 11.345 postos, ocupou a 4ª posição na geração de postos seletistas entre os estados nordestinos. Dentre os entes federativos, ficou na 10ª colocação. Em termos relativos, a variação do estoque localizou-se mais abaixo no ranking, em 8º lugar no Nordeste e na 19ª posição no Brasil. O governo do estado continua firme com apoio aos assentamentos rurais da Bahia,
que buscam alavancar as suas produções na agricultura familiar. Para fortalecer estas iniciativas, estão abertas as inscrições para a chamada pública, que irá selecionar propostas de organizações da sociedade civil, formalizadas como assentamentos rurais para consolidar as atividades produtivas por meio de ações agropecuárias, entrega de equipamentos, agroindustrialização e comercialização de produtos. Estão previstos recursos de 12 milhões de reais e os assentamentos da reforma agrária podem inscrever propostas de investimentos exclusivamente na base de produção, com até 500 mil reais, na agroindustrialização, comercialização e base de produção até 1,5 milhão de reais, ou com propostas para mais de um assentamento até 2 milhões de reais, com limite de 500 mil reais por assentamento para a base de produção. A notícia de que a mineradora Brasil Iron solicitou permissão ao Ministério da Infraestrutura, MINFRA, para implantar um ramal ferroviário e um terminal ferroviário privado movimentou o setor. O projeto a ser desenvolvido inteiramente com capital privado proporcionará o escoamento do minério de ferro produzido em Piatã, aqui na Bahia, na Chapada Diamantina, de forma mais eficiente e sustentável. As obras estão previstas para iniciar em 2022, após a autorização do MINFRA e do governo estadual, e deverão ter duração de 36 meses. Serão implementados 120 quilômetros de linha férrea conectados ao entrocamento da ferrovia Integração Oeste-Leste AFIOL com a ferrovia Centro-Atlântica FCA em Brumado. A criação de um grande corredor logístico para o escoamento de grãos do Centro-Oeste, passando pela Bahia, está mais próxima do que se imagina. Depois de leiloar o trecho 1 da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, AFIOL 1, que vai ligar Ilhéus a Caetité, o governo federal projeta a concessão em um único bloco dos trechos 2, entre Caetité e Barreiras, 3, Barreiras e Figueirópolis, em Tocantins, e a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, FICO. O leilão deve acontecer ainda em 2022. De acordo com o Ministério da Infraestrutura, novos investimentos da iniciativa privada também estão chegando ao setor portuário baiano este ano. Com operação em 5 portos do estado, a Intermarítima deve investir 70 milhões de reais para movimentar a cadeia logística no segmento. O SEI Pensar a Bahia vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. E não esqueça, foi um prazer estar com você. Um forte abraço.